Oi pessoal, tudo bem? Dia de convidado ilustre, dia de sexta-feira. Ilustre, cadê o Higuaín? O Chico? Não, é o Shibata que tá aqui, pessoal. Entendeu, gente? A gente vem, ajuda a companheira, né? Trabalha aqui e é assim, né? E a pessoa trocado diz, pelos cadê gatos. o convidado ilustre? É trocado pelos gatos de estimação dela, que não apareceram nem pra me dar oi. Tá vendo? Tá vendo? Eles sentem, eles sentem quando a pessoa gosta, hein? Eles estão dentro, gente, eles estão dentro do sofá. Quem deixa os gatos dentro do sofá? Eu não deixo, eles vão, pessoal, calma. Tem nada aí. Mas olha só, falando disso, né, Shibata? Eu fiz questão, claro, de conversar sobre algo de que o Shibata gosta muito de falar, que é de livros, né? Muito. E toda quinta-feira, então, tem uma prova lendo, novinho, fresquinho. Toda sexta-feira tem o Nossa Atualidade aqui. E combinar essas duas coisas pra gente é sempre um prazer, pra poder construir, trazer mais ideias, mais reflexões, mais hipóteses pra gente que é um bando de curioso, né, Shibata? Isso. Na verdade, eu sempre falo pros caras na prova lendo que eu trabalho pra Cleusa. Porque a minha ideia é isso, né? Fazer com que vocês tenham boas referências para conseguir construir os textos com ela. Perfeito, né? perfeito. É claro que ela já faz essa parte muito bem, não precisaria tanto de mim, mas eu tô ali dando mas suporte é o suporte literário. fundamental, né, pessoal? Hoje, é de conteúdo, é de outra reflexão, é de outra visão, de outro estilo. A literatura é o melhor combustível para redação. Não é? É o melhor. E olha só, tanto que assim, ó, o que nós vamos falar hoje, eles vão perceber que em outros programas eu dei pitacos, fiz elementos de integração, falei disso, mas é o momento de a gente trabalhar com outro estilo de leitura, outra possibilidade e mais reflexões. Bom, do que a gente quer falar aberta e explicitamente hoje, pessoal, é de como e por que a ascensão ao poder de um determinado grupo, de uma determinada figura, por que que isso dá tanta cancha, dá tanta margem à ascensão também de vendas de clássicos que trabalham com distopias. O que, prof? Em linhas gerais. Por que que o Trump ganhar nos Estados Unidos fez com que as vendas desse livrinho aqui, ó, subissem astronomicamente? 1984, que nós não falamos, mas acho que eu vi ali que não sei se dá pra ler. Dá pra ver? Aí, ó. Vou chegar pertinho, ó. Aê, tá? Clássico, gente, mesmo. Vai trazer aí uma série de questões que, de fato, se aplicam à ideia de distopia. E de distopia em qualquer tempo, na verdade, né, Shibata? Isso que é legal, a gente tá falando de um livro, né, um clássico já, mas um programa de atualidade. Mas como isso? Como assim, né? Que combinação é essa? Gente, veio à tona essa ideia das distopias começaram a vender, não só em 1984, mas Submissão, o conto da Aya, da Margaret Atwood. Da Margaret Atwood. Cara, é sensacional como os jornalistas viram que eu falei assim, olha, presta atenção naquilo. Olha que legal. Olha isso que está acontecendo. A Amazon, né, as editoras começaram a fazer reimpressões do livro. A Amazon viu um crescimento de, cara, 10.000%. Cresceu, não, sem exagero no número. Foi isso mesmo. Que eles divulgaram. Que eles divulgaram, que cresceu muito a venda do livro, o interesse pelo livro. E a gente vê que isso não é um fenômeno isolado, né, Shibata? A gente estava conversando até antes aqui de gravar, pessoal. Olha só, lá em 2015, quando houve o ataque ao Charlie Hebdo, lá, o ataque terrorista ao Charlie Hebdo lá na França, lá em Paris, o que aconteceu? Já na semana seguinte, e isso foi algo assim que eles perceberam de maneira muito evidente, o Tratado da Tolerância do Voltaire voltou a ser top de vendas e ficou aí nas paradas de vendas por muitos meses. Quer dizer, pera lá, no momento que você tem um ataque a um bando de chargistas, cartunistas, a um jornal, enfim, que já se dizia, né, satírico e irresponsável, como eles mesmos se nomeavam, dizer, pera lá, no momento que você tem isso, você tem uma venda também astronômica e gira o Tratado da Tolerância. Olha que efeito rebote, né, que parece que dá na coisa. Sim, e ó, isso é interessante para os alunos verem que a gente nunca está mentindo aqui. Nunca não, né, mas assim, dando conselhos muito bons para vocês. Gente, aonde é que a gente vai se apoiar nesses momentos? Nos clássicos, né? Nos grandes livros. Por quê? Porque provavelmente o New York Times, todos os jornais começam a falar sobre, aparece 1984, parece... Tá todo mundo lendo e fala assim, pô, não li esse livro ainda. Os caras estão falando disso e eu não sei o que é. Falta o que pro sujeito? Referência. E aí as vendas, pum, né, começam o sujeito preocupado em dizer, peraí, estão falando disso, esse é um tal de 1984, que foi escrito lá em 1948, que virou um clássico, que é onde se encontra a primeira referência ao tal do Big Brother, né?
que hoje é até um programa televisivo decadente já. Se diz, puxa, mas não é uma ação decadente, né? A ideia de espionar, de todo mundo se espionar, não é uma ação decadente. Mas 1974 não está relacionado, né, se a gente vê assim, o fenômeno Trump, isso desencadeia. Mas ele tá aí, em todo que é lugar. Câmeras de vigilância, televisão na parede, conversa, vigilância absurda em cima das coisas, das liberdades. Quando teve... E essa não foi a primeira vez que o livro disparou. Acabo de lembrar, né? Estava lendo ontem, quando o Snowden fez também as declarações sobre o WikiLeaks. O livro também começa a ser citado e também tem um boom explosivo. De vendas. Né, não comparado com o Trump. Né? Inclusive eles acabaram brincando aí com a criação de uma nova palavra falada distrumpia. Né? Eles brincaram com distrumpia. Eu não tinha ouvido essa, eu gostei de distrumpia. Eles brincaram, alguns analistas políticos lá nos Estados Unidos, em vez de falar, então, distopia, disseram, nós estamos vivendo uma distrumpia. E olha, tem muita coisa a dizer, pera lá, então me dê fatos, né, prof? Como é que eu associo esse livro às ações do governo atual? Vamos falar assim, os tais dos fatos alternativos, Shibata. Eu já falei aqui de fake news pro pessoal, já tratei de algumas referências de como esses discursos englobam outras coisas. E a gente, do pós-verdade, desse movimento, dessa expressão que ganhou tanta notoriedade nesse último ano. Então, pera lá, isso aqui trata de ideia de fatos alternativos para fazer cortina de fumaça? Claro que trata. Sim, né? sim. Então, por exemplo, outra coisa, trata de uma ideia de sensação de liberdade, mas como é que assim... um discurso, né? Tem um todo-poderoso investido desse poder pelo voto popular, que diz assim, olha, na nossa nação, todos têm espaço, todos os discursos têm liberdade. E aí ele mesmo posta um vídeo em que ele brinca lá de lutinha, em que ele dá um nocaute com alguém que está com o símbolo da CNN, né? Sim. A relação do Trump com a imprensa é catastrófica. Né, para dizer o mínimo, tudo bem, você pode não gostar da imprensa, achar que ela é vendida, mas ela ela faz parte basilar da democracia, não tem como você, por mais que você ache que ela é uma péssima imprensa tal, você vai ter que conviver com ela, né? E não acho que seja o caso da imprensa americana, inclusive, porque tem de tudo ali. Tem de tudo, claro. Né? Tem imprensa como qualquer, como né? em qualquer outro lugar. País democrático, né? Se não sendo uma ditadura, as imprensas têm liberdade, você vai ter um jornalista ruim, bem intencionado, mal intencionado, gosta do Trump, não gosta do Trump, prefere Obama, ou seja lá o que for. Né? Mas eu acho que a melhor relação que a gente pode fazer, vamos tentar, né, sintonizar o nosso aluno, é quando o Trump vai ser empossado, né, para a Casa Branca, tem lá a cerimônia, que reúne muita gente e tal. E no final dessa cerimônia, o assessor dele falou que a cerimônia dele teve mais sucesso que a do Obama. Foi maior que a do Obama. Gente, quando você afirma um troço desse... Você tem que ter como provar. Não é aquele tipo, aquela bola dividida, porque você sabe, né? No direito você tem isso, ponderação de direitos, tal. Um fato que um viu assim, outro viu assado, relativização. Isso existe, óbvio, né? Mas quando você está falando, por exemplo, de uma verdade numérica, aí fica difícil. Então, os jornalistas foram lá e compararam as duas imagens da pós do Obama, pós do Trump, e aí não vai nenhum mérito ou demérito de ter mais gente lá. O que importa é ser presidente e ser um bom governo, né? Mas falaram assim, olha, tinha mais gente no do Obama. E o sujeito fala, não, tinha mais gente do Trump. Não, mas... Pós-verdade. Quer dizer, eu invento, eu mesmo acredito e eu mesmo divulgo. Assim, não, mas tá aqui, é foto, não tem... Não, tinha mais gente lá e pronto, acabado. Eu mantenho esse discurso. Né? E aí eu tenho poder, então eu posso dizer isso. E pergunto pra chefe daí da comunicação do Trump, que trabalhou na campanha dele, né, que justamente o sujeito tinha falado, tinha defendido essa ideia, e ela fala que isso era uma verdade relativa, um fato paralelo. Um fato paralelo, relativo. E todo mundo fica assim, então tá bom. Então, né? Se você não consegue ver isso. Então, o livro do George Orwell, né, o 1984, trabalha um pouco com essa ideia da nova língua. Uma língua completamente diferente. Nova língua, uma expressão bem boa da gente entender bem. Né, onde ele vai trabalhar... vai trabalhar que a gente vai acabar com a língua que a gente tinha no futuro, né? A distopia trabalha com isso, com um futuro sombrio politicamente, sem liberdade, né? Isso é uma
uma distopia, e nesse futuro, nessa distopia, a gente trocaria a nossa língua por uma outra língua. Uma língua que a gente, né, ela seria muito mais simples, que ela quase não produziria ideias. E nessa nova língua, você teria isso, né, fatos contrários que não causam espanto, que não causam problemas, ou seja, que não são divergentes. Ou seja, você vê aquilo como normal. Então eu falo assim, ó, ali tem 4 cavalos, contém 8 e é pronto, é aquilo. E, né, o Wilson, né, o protagonista desse romance, ele trabalha no Ministério da Verdade. Né? Então olha ele só, vigia a imprensa. Isso, né? Olha que legal. Ele vigia a imprensa. Então eles distorcem toda e qualquer verdade, qualquer transformam fato em verdades alternativas. Em verdades alternativas. Por isso, né, o link com o livro 1984. Quem manda no discurso é quem tem poder. Quem tem poder, né? Para quem se dá a voz. E como é interessante pensar nisso também, quando a gente fala que não é um fato isolado, né, Shibata? Uma coisa bem interessante é que, olha só, a gente também já tratou, já apareceu por aqui como referência. Já né? fiz uma prova lendo com esse. Já fez uma prova lendo, do Submissão, né? Então também. Era um livro que ia ser, olha que coisa mais assim coincidente, né? Ele seria lançado, seria a noite de lançamento dele no dia 7 de janeiro de 2015, no dia que aconteceu todo o ataque lá no Charlie Hebdo. E aí o Houellebecq se isolou um pouquinho, saiu da França, porque ficou com medo, acho também. Ficou meio doido, né? E daqui a pouco, depois mais é que ele foi lançado e que ele voltou. Bom, vamos aproveitar para trazer então essa ideia, dizer, pera lá. Primeiro de tudo, o que ele trabalha aqui é como se nessa eleição que acabou de acontecer na França agora, a ultradireita, então o clã Le Pen tivesse chegado ao poder, e lá em 2022 eles tivessem a França governada então por uma junta muçulmana, né? Então seria uma espécie de distopia evidente aí de governo francês. O que a gente tem? Eu estava até conversando, brincando aqui com o Shibata antes e disse, bom, pelo menos por enquanto a gente não teve nem a ultradireita, né? Nessa situação a gente tem um moderado, um que se diz moderado aí, que não é nem esquerda nem direita, que é o Emmanuel Macron. E então a gente teria aí um pouco de desconstrução dessa distopia. Agora, Shibata, você estava me falando uma coisa muito legal que eu acho interessante compartilhar e refletir sobre isso. Que a ideia, então, assim, você estava me falando, né, de distopia é uma coisa que a gente vê para o futuro, é um temor que a gente tem no futuro, mas na verdade é um medo do presente. Como é isso? Explica um pouquinho pra gente. A ideia, né, o que eu vejo numa distopia é assim, o que a gente teme perder como liberdades, o que a gente não quer no nosso mundo hoje, que a gente pode sentir do meio público, do meio do Estado, né, do Estado fazendo com os direitos dos cidadãos, que a gente vai colocar num romance. Então, quando a gente pensa e resgata 1984, vamos lembrar que em 1984 George Orwell era um socialista que criticou muito, né, no Animal Farm, lá no Revolução dos Bichos, em 1984, o próprio regime comunista. Né? Então ali ele via a perda de liberdade, o Estado grande massacrando o cidadão e acabando com a possibilidade de uma vida, né, minimamente plena e feliz para aquelas pessoas. Quando Trump sobe ao poder, as pessoas vão atrás desses livros porque falam assim, olha, aquele livro fala sobre isso. Então a gente projeta esses medos, né, para um futuro. Né? Não é que alguém que escreve um livro agora que quer acertar o que vai acontecer em 1984. Não é isso, ele está falando do presente. Né? Então a distopia ela não fala de um futuro. Né? O futuro é tipo a Mas ela fala como uma projeção. Uma projeção, pode ser que fique assim, tal, se a gente deixar assim. Mas o medo é o presente. Né? Olha só. Outro exemplo ótimo de uma distopia, fiz inclusive também um programa lá no A Prova Lendo, é o Conto da Aya. Boa, né? Explora um pouquinho para nós esse. O Conto da Aya, aí ela é uma distopia feminista, muito, um livro fantástico, já falei, para mim, um dos melhores livros que eu li esse ano. Né? Vai falar sobre um lugar que era os Estados Unidos, que vira uma república fundamentalista, religiosa, certo? Que a gente não sabe bem qual religião é, mas ela é patriarcal. Então o homem manda em tudo, as mulheres, né, quer dizer, as mulheres e os homens, as mulheres são as culpadas
porque não estão mais gerando filhos, então a culpa é dos dois, mas quem leva a culpa publicamente são as mulheres, e elas viram aias, ou seja, viram mulheres, viram úteros a serviço do Estado. Então elas são sequestradas e vão trabalhar na casa de certos comandantes religiosos, esses que devem ter filhos. Então ele traz lá uma abertura da Bíblia, né, daquela ideia de que se a mulher não tem filho, ela vai ter uma escrava que vai ter filho por ela, certo? Ou seja, eu vou segurar a escrava, é isso que acontece no romance, né? A esposa do comandante segura a mulher é estuprada, basicamente é isso que acontece, e ali tem a possibilidade de se gerar um filho que vai ser daquele casal. Ou seja, nós estamos aqui, mas o nosso útero é dessa mulher aqui. É uma situação terrível, assustadora, e esse livro também tem uma escalada gigantesca de vendas. O livro é de 1985, né, de uma canadense, e vai ter essa escalada justamente por conta da relação também nada amistosa do Trump com as mulheres. Né, que, né, assim, ele não encara e não engole muito a presença feminina no poder. Então, e tem umas coisas muito interessantes, até que a imprensa internacional refere, né, Shibata? Veja, além de ele ser o primeiro presidente norte-americano que tem uma pesquisa tão baixa de apoio popular em 70 anos, desde que se começou a fazer a pesquisa, ele também é o primeiro em mais de 70 anos que não tem bichinho de estimação na Casa Branca. Não tem o que eles brincam, né, dizer de primeiro cão, primeiro gato ou cavalo, né? Então havia, claro, o Lincoln teve uns 8, 9 bichos de estimação, né? Disso eu não sabia. O Obama, por exemplo, teve 2 cachorros, né? O Clinton teve um gato e teve cachorro. Então, quer dizer, tem uma série aí de situações que vão distanciando, inclusive, esse cara de uma figura mais carismática, que faz bem a confiança popular, né? Quer dizer, em quem eu vou confiar nesse cara, né? Dizer assim, puxa, ele não tem... Daí o pessoal já começa a fazer um monte de leitura, né? Dizer, pô, primeiro, ele não acredita na possibilidade de uma mulher ser igual a um homem. Pera lá, né? No sentido, vamos dizer assim, de exercício de poder, de discurso ou qualquer coisa. Aí, de outro lado, as pessoas também dizem, pera, mas ele carrega aquela filha dele como se fosse a porta-voz dele, como se fosse o cérebro dele o tempo todo. Né? Inclusive, gerou um certo mal-estar lá na mesa de cúpula do G20, porque ela ocupou o lugar que seria do pai, daí dizem, é uma coisa meio esquisita, né? E ao mesmo tempo a gente tem então essas coisas, como você disse, Shibata, que é bem legal da gente refletir, pessoal. É uma previsão, é uma projeção, a distopia, mas o medo é muito presente, é das coisas que já acontecem no presente e dos indícios que elas revelam para o futuro, né? E você aí do outro lado deve estar perguntando, prof, e hoje tem resumo? E tem folhinha de redação? E tem link? Tem tudo isso aí para você em anexo bem bonitinho, com resumo, com proposta, com tudo bem legal, incorporado à nossa conversa de hoje. É isso, Shibata? Sempre bonitinha. A Cleusa capricha no negócio. É tudo bonitinho no programa dela. Por isso que é bom estar aqui, viu? A gente ganha uma moral com isso. A gente que fica feliz. Né? O convidado, fui convidado lá no programa da Cleusa. Tem um auditório aqui que vocês não estão vendo. Tem auditório, Iguainho Chico. Vocês não tem saco pra ouvir a gente mais. Vamos dar um beijo legal. E desejar um bom trabalho, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Bom, vou aproveitar aqui teu público, que eu vejo lá os comentários, né, tem bastante gente que frequenta os dois. Claro. Legal. Então, a prova lendo na quinta-feira. Na quinta e sexta, a Cleusa aqui com atualidades. E a gente volta a fazer outras coisas. Volta aqui, sim. É muito legal, prazerzaço te receber aqui, Chico. Obrigado. Tá? Obrigada por vir. E beijo pra vocês. Valeu, galera. Leiam os livros, hein? Leiam os livros. 1984, Conto da Aia. Super vale a pena. Tchau. Tchau, tchau.